A paz do Senhor, cumprimento a todos. Nesta oportunidade estamos de volta com mais uma videoaula. Temos a intenção de levar até os amados conhecimento precioso da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje a nossa videoaula é direcionada aos amados adolescentes. Temos como base hoje a vida do nosso querido José, José que todos conhecem. José veio a se tornar governador de todo o país, de toda a nação egípcia. E hoje nós discorremos a respeito dessa obra maravilhosa que Deus fez na vida do seu servo. O tema da lição de hoje é Fui injustiçado. Estamos continuando a nossa revista desse terceiro trimestre de 2021. Nesse trimestre a gente está estudando sobre adolescentes da Bíblia. Com certeza é muito proveitoso para todos os amados irmãos. Nós temos aqui o texto base em Gênesis capítulo 37, do versículo 12 ao versículo 36. Nosso texto de destaque nos diz o seguinte: Jacó era já velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Era uma forma de homenagear, de honrar, de presentear esse filho tão querido que era o José. Os motivos o Jacó tinha, por exemplo, é o filho da sua velhice, mas a gente vê também no decorrer da leitura bíblica um outro motivo que levou Jacó a presentear o seu filho com uma túnica. Ele amava muito o jovem, o adolescente José, tanto por ser filho da sua velhice, como também por ser uma pessoa que, mesmo na sua infância, já demonstrava aí uma certa maturidade de caráter. Era um rapaz já de caráter ilibado, e isso atraiu fortemente o coração do Jacó para o José. É uma lição muito proveitosa. É necessário a gente fazer uma observação também nessa lição. Você sabia que José tem algumas semelhanças com nosso Senhor Jesus Cristo? Olha só, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, assim também como Cristo foi rejeitado por seus irmãos, seu povo. José foi vendido por algumas moedas. Semelhantemente também, Jesus foi traído por 30, vendido pelo Judas ali, por 30 moedas de prata. Ainda assim, José amou e perdoou todos os que lhe fizeram mal, outra semelhança de Cristo. Ao final de tudo, foi honrado por Deus e se tornou vice-rei sobre todo o Egito, assim como Cristo ressuscitou e está ao lado do Pai. Na cruz, Jesus abre de braços abertos ali, ele faz a seguinte declaração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E exatamente isso, e que aconteceu ali também, semelhantemente com o José. José perdoa seus irmãos, fala ao coração deles, e tornou-se ali, já tinha se tornado rei, governador de todo o Egito, governando ali. O próprio faraó disse que ele só seria maior do que ele quando estivesse no trono, sentado na cadeira do trono. Então, José estava numa posição muito elevada. Jesus hoje está sentado à direita da majestade nas alturas. A história de José, ela é uma das narrativas mais famosas da Bíblia. Nós podemos tirar algumas lições de grande importância para a vida da gente através dessa história. E
talvez sua luta não seja tão difícil, né, quanto a do José, que foi vendido por seus irmãos e também trabalhou como escravo ali na casa de Potifar, sendo cobiçado por sua mulher e depois levado preso. Veja que há uma cadeia de acontecimentos muito ruins, né, envolvendo a vida desse rapaz. Mas uma coisa chama atenção nesse rapaz. Ele não abre mão da sua fé em Deus. Ele não abre mão da sua lealdade, do seu compromisso. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, queridos, que a gente possa enfrentar as dificuldades, né, desafios do nosso tempo, todos os dias. Você não é o único que está sofrendo, você não é o primeiro que está sofrendo, mas muita gente já sofreu e venceu. Né? Não é necessário dizer que venceram também. Então, o importante é que Jesus Cristo está conosco sempre. Isso é extraordinário, o fato de Jesus estar conosco. Ele diz: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. José é conhecido, muitas pessoas fazem menção de José chamando-o de um jovem sonhador. Mas é necessário a gente meditar e refletir o seguinte: os sonhos que esse jovem de apenas 17 anos tinha não eram sonhos comuns. Eram sonhos que o próprio Deus havia dado para ele, né? Referia-se à sua própria vida. E isso causava inveja, né, em seus irmãos, porque, de certa forma, seus irmãos entendiam que esse sonho do José era uma referência muito forte, né, a eles, de que eles se curvariam no futuro a esse rapaz. Então, é algo muito importante. Além disso, a gente tem o fato, como já citamos, de que o Israel, né, o Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, né, porque esse era o filho da sua velhice. Jacó, também conhecido como Israel, era filho de Isaac, né, neto de Abraão, ou seja, José era bisneto do patriarca Abraão. Jacó teve filhos com outras mulheres e com as servas delas. Né? Jacó casa com a sua primeira, que seria, ele queria casar com a Rebeca, Rebeca é a esposa de Isaac, com a Raquel, né? Jacó, ele tentou casar com a Raquel, só que aí o Labão dá uma enganada ali no Jacó e finda entregando a sua outra filha mais velha, a qual leva consigo uma concubina, né? E depois o Jacó casa com a Raquel, que também leva uma outra concubina. Então, Jacó teve também outros filhos ali com outras mulheres. E a maneira, né, como Deus, de certa forma, isso era meio que comum naqueles tempos, né? Isso era meio que comum naqueles tempos, mas logo depois o Senhor Jesus chega colocando isso tudo em plena ordem, né? Em plena ordem. Jesus chega tanto condenando a questão do adultério, como condenando a origem, né? Onde o adultério se origina, que é na mente e no pensamento. Então, a maneira como Deus falava com José, através de sonhos, incomodava seus irmãos e algumas vezes até o seu próprio pai. O pai dele chegou a dizer, isso está lá em Gênesis 37, do 7 ao 10. O pai dele chegou a dizer assim: porventura eu e tua mãe nos curvaremos, nos prostraremos diante de você? Porém, os sonhos de José que Deus dava a José eram proféticos, e anunciavam um tempo que ainda estava por vir na vida do jovem e de sua família. Precisa entender uma coisa: por mais que eu não venha dizer para você desistir dos seus sonhos,
Mas é bom que os amados irmãos, que são jovens ainda, são adolescentes ainda, têm uma longa vida pela frente, possam viver na dependência, na humildade, na sinceridade, na obediência aos seus pais, para que Deus te conceda sonhos que Ele deseja realizar. Deus não tem compromisso com meus sonhos se eu não tenho compromisso com os sonhos de Deus para a minha vida. Não sei se dá para os irmãos entender o que eu quis falar. É o seguinte, o José tinha um grande compromisso com Deus e ele deixou isso claro. Porque quando ele é submetido a uma prova de tentação, ele diz, como eu poderia pecar contra Deus? Quer dizer, o objetivo do rapaz era não pecar contra Deus. Então, quando a gente vive dessa maneira, Deus nos concede sonhos dentro dos seus propósitos, evidentemente. Ele concede sonho que Ele tem poder para realizar. Então, ninguém imaginava, né, o que estava preparado para a vida de José. Nem Jacó, nem seus irmãos, e nem mesmo ele. Porque mesmo ele tendo os sonhos, mas José não vivia em delírios. Ah, você governador, todo mundo vai se prostrar perante mim. Ele não vivia nesse delírio. Pelo contrário, o José era um rapaz que tinha relacionamento com Deus e era esse o ponto mais forte dele. Entende? Então, assim, meus irmãos, são muitas vezes os planos de Deus, aqueles planos que Ele tem para a sua vida. Deus tem planos, e Deus tendo plano na sua vida, você só precisa fazer uma coisa, para que os planos de Deus venham dar certo na sua vida. A única coisa que você tem que fazer é permanecer honrando e agradando a Deus. E deixa que o Senhor colocará todas as coisas no devido lugar, na devida posição. Desde cedo, o conselho que nós damos da parte do Senhor é: coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. Desde cedo. Comece a ter um relacionamento com Ele. Desde agora, desde logo, né? Quanto mais cedo, melhor. Pastor, como eu faço isso? Comece a ser uma pessoa que gosta de contar tudo para Deus. Conta tudo para Deus. Crie esse relacionamento com o Pai. Hoje em dia, tudo que as pessoas fazem, elas gostam de colocar nos status. Mas, em vez disso, conta tudo em oração. Para que tudo venha a se cumprir de acordo com a soberana vontade do seu Deus. Esteja no centro da vontade do Senhor. Para isso, você precisa renunciar a si mesmo. Você já imaginou se o José tem cedido às tentações que vieram? Com certeza ele renunciou. Por que você acha que ele saiu correndo quando foi tentado pela mulher de Potifar? Então, é dessa maneira que a gente escapa, corre, foge dos prazeres e se lança nos braços do Senhor, que Ele vai te honrar. Então, assim como no tempo certo as coisas aconteceram na vida de José, Deus também fará acontecer na sua vida. Permanece com Ele. O nosso próximo ponto da nossa lição: injustiçado dentro de sua própria casa. Por que injustiçado? Porque, na verdade, se a gente observar direitinho o texto, não havia ali uma maldade naquele rapaz. Né? Não havia ali uma intenção maldosa. José não estava querendo tomar a patente de ninguém. José não estava querendo roubar o Jacó dos seus outros filhos. Não, tudo que ele fazia era de coração limpo, coração puro, né? Mas mesmo assim ele foi injustiçado dentro da própria casa. Jacó havia feito para ele uma túnica, né, de várias cores, né? Sua túnica colorida, que era diferente, né, de todas as outras. Isso aborreceu ainda mais os irmãos de José, que viviam cansados dos sonhos do jovem. Certo dia, José estava procurando seus irmãos no campo e quando de longe os avistou, eles logo conspiraram contra o jovem, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora, vamos dar fim à vida dele. Depois
jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Olha a que ponto chega a inveja quando toma conta do coração de uma pessoa. Mesmo sendo irmão, mas se a inveja entrar, não vai querer ver participar da bênção ou do sucesso do seu irmão. Pelo contrário, vai querer a derrota. A inveja é triste, é terrível. Então, eles disseram mais assim: olha, assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Ora, os irmãos dele não sabiam de que os sonhos de José não vinham dele mesmo. Os sonhos de José eram, na verdade, planos de Deus. Eram projetos e propósitos do próprio Deus. O que significa isso? Isso significa, meus irmãos, que não há como interromper, impedir de se realizar. Porque não é um pensamento humano, não é algo que surgiu, da ganância, do desejo de sucesso. Não, José nem pensava nisso, mas Deus decidiu fazer essa obra com um objetivo. Então, os sonhos de José diziam que atando o feixe de trigo no campo, o feixe de José se levantava, ficava de pé, enquanto os seus irmãos o rodeavam e se inclinavam a ele. Assim como também outro sonho que dizia que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para José. O sol e a lua fazendo referência a Jacó e Raquel. Ou seja, simbolicamente, isso dizia que todos eles um dia iriam se prostrar diante de José. Então, veremos logo que realmente todos esses sonhos vieram a se cumprir. Eram sonhos de Deus, Por isso os irmãos dele sentiam tanta inveja, raiva e zombavam dele e zombavam também dos seus sonhos. Contudo, naquele dia, em vez de matá-lo ali no campo, como planejado inicialmente, os irmãos de José resolveram apenas jogá-lo numa cova vazia, sem água. E quando avistaram uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito, decidiram vendê-lo como escravo. Agora, algo importante é digno da gente observar nessa citação. Quando os irmãos de José decidem vendê-lo para os ismaelitas, vendê-lo como escravo, eles não imaginavam que, na verdade, estavam contribuindo para o cumprimento do sonho de José. Enquanto eles estavam tentando matar os sonhos de José, Deus estava usando essas ferramentas para fazer cumprir. Então, amados, se você permanecer na presença de Deus, e Deus te deu um sonho, Deus tem um objetivo na tua vida, todos aqueles que tentarem matar o objetivo de Deus na tua vida, pelo contrário, em vez de matar, tudo que eles fizerem vai contribuir para a realização de Deus, para o cumprimento daquilo que Deus decidiu a teu respeito. Mas é preciso permanecer na presença, firme, sem se mover nem para um lado, nem para outro. Os irmãos de José, eles esconderam esse fato do Jacó, e mentiram para ele, alegando que o jovem havia sido morto por um animal feroz e mancharam sua túnica colorida com sangue de cabrito. Pegaram ali a túnica que fora dada de presente, mancharam para dizer que um animal feroz havia devorado ali aquele rapaz. A Bíblia nos fala que Jacó chorou a morte de José por muitos e muitos dias. Era doído, era dolorosa a situação. Diante de tudo isso que aconteceu, podemos imaginar que José se sentiu injustiçado, desprezado e odiado pelos seus irmãos, e certamente pensara que seus sonhos não passavam de sonhos. É incrível isso. Não sabemos exatamente o que passou na cabeça do José, mas uma coisa me chama a atenção na vida dele. Ele não desistiu de crer, ele não desistiu de Deus, ele não desistiu de confiar.
ele não desistiu de honrar ao Todo-Poderoso. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mesmo doendo, mesmo sem compreender a situação, mas ele decidiu honrar a Deus. Vamos ao outro ponto. Deus honra José no Egito. Deus foi com ele em cada momento difícil que ele passou. Enquanto ele estava naquela cova, né? Deus o livrou enviando a caravana para que fosse vendido como escravo. No Egito foi para a casa de Potifar, né? Um egípcio capitão da guarda de Faraó. Ali, José logo se destacou e se tornou próspero. Deus estava com o rapaz, né? Tanto que Potifar achou confiança no jovem, entregando toda a sua casa nas mãos dele. Isso é digno de nota, amados. Porque um homem, uma autoridade como era o Potifar, um homem experiente, um homem que devia ter muitos inimigos, né? Por ser um chefe da guarda do próprio Faraó. Mas ele viu uma virtude tão bela na vida desse rapaz, do José, que ele confiou a casa dele. Olha o que ele confiou. Ele não confiou o quartel, ele não confiou uma guarnição, ele confiou a casa dele. Aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais belo, ele confia nas mãos daquele rapaz. Por quê? Porque Deus era com ele. Quando Deus é com a gente, tudo é diferente. A vitória é certa. A Bíblia relata que José era muito bonito, né, de boa aparência, e logo o que acontece? Chama a atenção da mulher do Potifar, né? Que logo o desejou. Então, como ele era uma pessoa temente a Deus, como que ele reagiu diante dessa tentação? Ele recusou essa mulher, que indignada logo arma uma cilada, um plano para ele. Tenta ele segunda vez, tenta a terceira vez, vendo que não adiantava de nada tentá-lo, ela avança em cima do rapaz, segura pela capa, segura na sua veste ali, e José estava no coração, decidido. Assim como Daniel estava decidido não se contaminar com as iguarias do rei, José estava decidido a não se contaminar com a mulher de Potifar. Quando a gente toma essas decisões, quando a gente age dessa maneira, os céus são honrados, os céus ficam felizes a nosso respeito. E não há outra. Deus continua com a gente, fazendo a gente vencer e prosperar. Deus nos defende, com certeza. A palavra mostra que aquela mulher gritou, tentando fazer uma cena ali para que José viesse até mesmo a ser preso, até mesmo morto, né? E a palavra diz que ele foi preso, lançado na prisão. Como Deus estava com ele até mesmo na prisão, ele prospera na prisão também, as chaves das celas são entregues para José. José começa a agir como carcereiro, né? E Deus estava pronto para honrá-lo e estava pertinho de tirá-lo dali. José poderia ter cedido, né, aos desejos daquela mulher que se atirou para ele. Mas o jovem resistiu, pois sabia que desagradaria a Deus se ele viesse a se deitar, a ter um caso com aquela mulher. Por esses e tantos outros motivos, Deus abençoou José poderosamente. Lá no Egito mesmo, Deus também quer se agradar da nossa vida e nos abençoar. E são atitudes como essas que levam o Senhor a se agradar da nossa vida. Deus deseja muito que você honre a Ele com a sua juventude, honre a Ele com a sua beleza, honre a Ele com a sua formosura. Mas como, irmão Cícero, como que eu honro a Deus com a minha beleza, com a minha formosura? Desviando-se das práticas pecaminosas.
se nos desviarmos das práticas pecaminosas, sem dúvida nenhuma, o Senhor será honrado por nós. Queridos, José estava na prisão e ali na prisão ele interpreta 2 sonhos que se cumpriram assim como ele havia falado, né? O sonho do padeiro, que segundo a interpretação de José ele seria morto, e realmente foi, e o sonho do copeiro, né? Que foi restituído assim como José falou o seu cargo junto a Faraó. Só que José havia pedido, né, para o copeiro lembrar dele, mas ele não lembrou. Depois que foi engrandecido, exaltado, esqueceu do rapaz. Mas José não precisava de mãozinha de homem. Quem estava ali para exaltar esse rapaz era o próprio Deus que andava com ele e ele com Deus. Certo dia, quando o faraó teve sonhos que o perturbaram fortemente, o copeiro lembrou-se de José. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus não esquece, olha como Deus cuida. Pode todo mundo esquecer de você. Se você está levando uma vida de fidelidade, Deus vai esquecer de você nunca. Pode ter certeza disso. Então, o copeiro avisa, né, para Faraó que José tinha interpretado o sonho dele, tinha se cumprido. E logo José foi chamado para estar ali, para entrar ali na presença do rei e interpretou, né, sabiamente os seus sonhos. Então, impressionado com o rapaz, o que aconteceu? O faraó o institui governador de todo o Egito, porque José não trouxe apenas a interpretação do sonho, ele entra também com a solução. Ele disse, olha faraó, vai acontecer 7 anos de fartura, logo em seguida vai vir 7 anos de seca, de estiagem, onde as terras não produzirão fruto, né, e é preciso tomar algumas atitudes para que o povo não pereça, não padeça, não morra, né? E o faraó atentamente ouvindo José orienta para que o quinto daquela terra de toda a colheita fosse reservado em silos, coisa que ninguém nunca tinha feito. Durante 7 anos reservaram ali, juntaram. Quando começou a estiagem, o Egito estava sobremodo extremamente, poderosamente farto de mantimento ali, tanto para eles como para as nações vizinhas. Então, foi algo assim muito belo, né? Só que quando os silos começam a serem abertos, a terra de Canaã começa a sofrer também com a seca. E a seca, a estiagem, começa a atingir a família do José. A família de José é atingida com aquela estiagem e eles ficaram sabendo, né, que havia mantimento, havia provisões no Egito. Então Jacó envia ali seus filhos, com exceção do Benjamim, que ficou com ele em casa, para ir ao Egito comprar mantimento. Quando eles chegam no Egito, quem era governador? José. José conheceu eles, mas eles não conheceram o José, o que contribuiu para que o sonho se cumprisse plenamente. Quando eles chegam diante de José como governador, eles se prostram, começa a se cumprir o sonho plenamente aí, eles se prostram, José os reconhece e mantém um deles preso. José queria ver se eles haviam se arrependido do que haviam feito com a vida dele. Então ele mantém um deles preso e diz, olha, voltem, levem as provisões e vai ficar esse daqui preso. Se não me engano, Simeão, né? Simeão, se não me engano, ficou preso. Agora, vocês só vão voltar aqui novamente para buscar mais mantimento, para levar o irmão de vocês, se vocês trouxerem o irmão mais novo que vocês falaram que existe. Se vocês não trouxerem, nem venham aqui que vocês não vão ver a minha face. Assim José testou seus irmãos e percebeu que havia grande arrependimento por tudo que fizeram a ele quando o venderam para o Egito. Eles demonstraram ali, né, na presença do próprio José, de que tinham feito besteira, tinham feito coisa errada. Né? Por mais que fosse uma direção de Deus para que houvesse a preservação da vida tanto dos egípcios como da própria nação de Israel, eles sabiam que aquela maneira de agir com o irmão deles não podia continuar mais, tinha que mudar. Então aqui nós temos aqui
no texto de Gênesis 45, né, José tem a atitude mais nobre que um ser humano pode ter. É o momento em que José se revela ali para os seus irmãos, ele abraça todos, né, chora sobre o ombro deles e libera o perdão. Eles estavam se sentindo muito culpados, né? Eles estavam até mesmo aborrecidos com eles mesmos, mas o perdão foi algo que veio para sarar, porque José disse, olha, não somente eu perdoo, como vocês não fiquem se magoando, não fiquem se maltratando, porque foi Deus que permitiu vocês agirem dessa maneira para que houvesse a preservação da vida. Então, às vezes, acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende, né? Às vezes, pessoas são lançadas sobre a gente não entende, mas depois a gente percebe que tudo isso contribuiu para uma maturidade maior, para um crescimento espiritual, e a gente deve estar pronto para fazer o que José fez, né? Perdoar, sempre perdoar as pessoas que nos ofendem. Então aprendemos nessa lição com a história de José, que apesar de tudo quanto passou e viveu, não se deixou contaminar pela raiva ou pela ira, pela fúria, né? Pela vingança, né, contra os seus irmãos. Em vez disso, foi nobre em perdoá-los, reconheceu que tudo que Deus permitiu que acontecesse foi preciso para que chegasse ao Egito, se tornasse governador, a fim de livrar o seu próprio povo no tempo oportuno. Por isso, José sempre foi abençoado e próspero, pois temia a Deus desde muito jovem e confiava em seus desígnios acima de qualquer coisa. Seja você também um José desse tempo moderno. Confie em Deus, esteja decidido a honrá-lo na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, porque Deus vai estar decidido a honrar você também em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer época, durante a trajetória da sua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Até a próxima videoaula, em nome de Jesus de Nazaré. Ficam na paz.